Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando para o seu programa semanal de saúde, com muitas dicas para você. Hoje, 10 de fevereiro de 2024, ouviremos na reflexão com o pastor Emerson a continuação do livro de Êxodo. No quadro das curiosidades, Lily Bold falará sobre os alimentos que são bons para o fígado. A saúde é um dom precioso concedido ao homem. No quadro Conselho sobre Saúde, a Ellen White mostra como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde. No quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosíssimas com relação a este tema. A maior necessidade do mundo é de homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Educação, página 57. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria estar mais um sábado com você. É muito bom vê-los aqui semanalmente. Semana passada, falamos sobre o nascimento de Moisés. Como aconteceu, a perseguição já no seu nascimento. E agora vamos dar continuidade nessa história, lendo Êxodo capítulo 2, do verso 11 em diante. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, vai ser muito interessante essa leitura. Êxodo capítulo 2, do verso 11 em diante. Diz assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio, o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. E assentou-se junto a um poço. O sacerdote Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde ele está? Disse as filhas: Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Olha só
a história de Moisés. Agora já era homem, já estava educado na cultura egípcia, ele já tinha sido treinado também nas artes marciais, ele já tinha aprendido outras línguas, era um homem de primeira classe, muito educado, muito sabedor das coisas, estudado. Agora, quando ele vê um egípcio espancando um seu condescendente, um hebreu, ele fica muito furioso. E vai ali, vê que não tem ninguém por perto, e agora ele mata o egípcio e enterra o egípcio. No outro dia, quando ele sai ali, 2 hebreus brigando, ele pede para parar e agora ele é desmascarado. Alguém deve ter visto ele fazendo aquilo com o egípcio. Morrendo de medo agora, ele foge. E foge para a terra de Midian. E lá agora, ele vê outra vez uma injustiça. De novo, as mulheres só eram meninas, só mulheres. Estavam lá para dar água ao seu rebanho do seu pai, Reuel. Mas os pastores que vieram de outros locais, pastores de ovelha, eles ali agora tomam a frente. Quando Moisés vê isso, ele intercede novamente. E ali agora ele enxota os pastores, dá água para aquele rebanho, e agora ele vai ter uma nova vida no deserto, junto com a família de Reuel. Ganhou a esposa chamada Zípora, e agora vai ter uma sequência aí nos próximos capítulos. O que eu queria tirar desta história: você se sente injustiçado? Você percebe que nesse mundo tem muitas injustiças? E por algum momento você também já quis fazer como Moisés fez? Quis resolver as coisas com as próprias mãos? Olha, eu digo para você que eu por muitas vezes sou tentado a resolver as coisas com as minhas próprias mãos. E por muitas vezes eu tenho que me segurar, tenho que mudar o sentido da rua, alguma coisa assim, sair do local para que eu realmente não faça igual a Moisés. Não quer dizer que eu seja melhor que Moisés, não, pelo contrário. Creio que Moisés ali estava sendo um homem natural, né? Educado ali com a cultura egípcia. Mas nós somos cristãos e precisamos ser diferentes. Moisés também agora vai aprender nos próximos 40 anos de vida dele, no deserto, vai aprender muitas coisas. Vai aprender realmente a humildade e outras coisas que eu e você precisamos. Mas naquele momento ali agora, ele ganha uma oportunidade de ter agora uma nova família, morar com Reuel e ter uma vida nova agora, talvez apagando algumas coisas do Egito e aprendendo coisas ali agora, onde Deus iria educá-lo e ensiná-lo para ter uma vida diferente. A pergunta que fica é: como você está resolvendo as suas situações? Você está resolvendo elas com calma, com tranquilidade, com amor, com sabedoria? Ou infelizmente está resolvendo essas coisas com as mãos, com muita ira, com muita revolta? Como está o seu coração? O seu coração está revoltado? O seu coração ele está com algum problema? Algo que talvez você tenha feito no passado? Algo que você hoje se arrepende muito, tem muita vergonha? Tem algo assim no seu coração? E talvez isso esteja atrapalhando a sua vida, esteja te impedindo de ver novos horizontes, de buscar algo novo. O que eu digo para você é: coloque esse problema, essa situação, coloque nas mãos de Deus. Se abra com Deus. Conte para Ele os teus defeitos. Conte para Deus a dificuldade que você tem. Conte para Deus que você está arrependido e que você precisa ser liberto deste peso que está sobre suas costas. E Deus vai te libertar. Deus vai te dar vida nova. Você vai ver que nos próximos capítulos que vamos ler, Moisés teve uma vida nova e se tornou uma pessoa diferente.
Mas ele precisou reconhecer também a fraqueza dele de tentar resolver as coisas com as suas próprias mãos. E muitas vezes isso para nós é muito difícil. Mudar o jeito de ser não é fácil. Mas o primeiro ato teu deve ser reconhecer que você errou. Reconhecer que você precisa mudar. Reconhecer que você sozinho não consegue fazer nenhuma mudança. Reconhecer que você precisa de Deus para te ajudar a ser uma pessoa diferente. Então coloque a tua vida nas mãos de Deus. Peça a Ele que faça a mudança. Peça a Ele que mostre o caminho que você deve seguir. Peça a Ele que você seja uma pessoa diferente. Que o teu caráter seja moldado segundo o caráter do próprio Jesus Cristo. Jesus foi o maior exemplo nosso aqui na Terra. E é por isso que Ele veio aqui também, para nos mostrar como devia ser feito. Não é fácil, é difícil. Nós temos muitas lutas, muitas dificuldades, somos terríveis. Mas se você colocar a tua vida nas mãos de Deus, você vai se tornar uma pessoa melhor. Busque a Deus. Busque a Deus através da palavra, através da Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Comece a ler a Bíblia ali em Mateus, os 4 evangelhos, porque ali você vai ter uma visão de Jesus Cristo muito, muito, muito boa. É ali que você vai entender o ministério de Jesus Cristo. Os 4 evangelhos mostram os 3 anos e meio que Jesus Cristo passou aqui na Terra e deixou muitos exemplos bons para mim e para você. Leia a palavra. Busque a leitura todos os dias. Ore a Deus. Entregue a sua vida nas mãos de Deus hoje e você terá uma vida diferente e muito melhor ao lado de Cristo Jesus. Deus te abençoe e até a semana que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lily e Buldy. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Aqueles em cujo coração Cristo habita possuirão amor pelas almas por quem Ele morreu. Os que possuem verdadeiro amor a Ele devem sentir um desejo ardente de fazer com que seu amor seja compreendido por outros. Entristeço-me ao ver quão pouco se preocupam realmente com os seus semelhantes que estão nas trevas. Alma alguma verdadeiramente convertida se assente como um despreocupado ocioso na vinha do Mestre. É dado a Cristo todo o poder no céu e na terra, e Ele comunicará forças a seus seguidores para a grande obra de atrair os homens para si. Está Ele apelando constantemente às suas instrumentalidades humanas sobre os caminhos que o céu lhes apontou em todo o mundo, prometendo estar sempre com eles. Seres celestiais, milhões de milhões e milhares de milhares, são enviados como mensageiros a este mundo, para que se unam com os instrumentos humanos pela salvação das almas. Por que nossa fé nas grandes verdades que desposamos não acende uma ardente chama sobre o altar do nosso coração? Por que, pergunto, em vista da magnitude dessas verdades, não são todos os que professam nelas crer inspirados com fervor missionário, fervor que deve vir a todos quantos colaboram com Deus? Quem dirá, envia-me a mim? A obra de Cristo deve ser feita. Consagrem-se a Deus os que creem na verdade. Onde existem agora uns poucos que estão empenhados em obra missionária, deve haver centenas. Quem sentirá a importância, a divina grandeza do chamado? Quem se negará a si mesmo? Ao clamar o Salvador por obreiros, quem responderá: Eis-me aqui,
envia-me a mim? Há necessidade de missionários tanto na pátria como no estrangeiro. Há trabalho bem perto que é estranhamente negligenciado por muitos. Todos os que provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro têm uma obra a fazer em favor daqueles que vivem em seus lares e entre os seus vizinhos. O Evangelho da Salvação deve ser proclamado a outros. Todo homem que sentiu o convertedor poder de Deus torna-se, em certo sentido, um missionário. Há pessoas amigas às quais pode ele falar do amor de Deus. Pode contar na igreja o que o Senhor é para ele, um salvador pessoal, e o testemunho dado com simplicidade pode fazer maior bem do que o mais eloquente discurso. Há uma grande obra a ser feita também em tratar equitativamente com todos e andar humildemente com Deus. Aqueles que estão fazendo a obra que lhes está mais aproximada estão adquirindo uma experiência que os capacitará para uma esfera mais ampla de utilidade. Deve haver uma experiência com trabalho missionário na pátria, como preparação para trabalho no exterior. O cuidado dos enfermos. Como deverá ser feita a obra do Senhor? Como podemos ter acesso às almas que se acham mergulhadas nas trevas da meia-noite? O preconceito deve ser enfrentado. É difícil tratar com a religião corrupta. Os melhores meios e maneiras de trabalho devem ser considerados com oração. Há um meio segundo o qual muitas portas poderão ser abertas ao missionário. Torne-se ele hábil no cuidado dos enfermos, como enfermeiro, ou aprenda a tratar as doenças como médico, e se estiver imbuído do Espírito de Cristo, que campo de utilidade se abrirá perante ele? Cristo foi o Salvador do mundo. Enquanto na terra os doentes e aflitos foram objeto de sua especial compaixão, ao enviar ele os seus discípulos, comissionou-os a curar os doentes, bem como a pregar o Evangelho. Ao enviar os 70, ordenou-lhes que curasse os doentes e, em seguida, pregassem que o reino de Deus havia chegado a eles. Devia-se cuidar primeiro de sua saúde física, a fim de que o caminho pudesse ser aberto e a verdade lhes alcançasse a mente. Método de evangelismo de Cristo. O Salvador dedicou mais tempo e trabalho em curar dos seus males os doentes do que em pregar. Suas últimas instruções aos apóstolos, seus representantes na terra, foi no sentido de porem as mãos sobre os doentes para que eles pudessem recuperar-se. Quando o Mestre voltar, louvará ele aqueles que tiverem visitado os doentes e suprido as necessidades dos aflitos. A terna simpatia do Salvador era despertada para a caída e sofredora humanidade. Se sois seus seguidores, deveis cultivar compaixão e simpatia. A indiferença para com os sofrimentos humanos deve dar lugar ao mais vivo interesse pelos padecimentos dos outros. A viúva, o órfão, o enfermo e o moribundo sempre precisarão ser ajudados. Eis uma oportunidade de proclamar o Evangelho, apontar a Jesus, a esperança e consolação de todos os homens. Quando os sofrimentos do corpo tiverem sido aliviados e tiverdes demonstrado o mais vivo interesse pelos aflitos, o coração se abrirá e podereis verter nele o bálsamo celestial. Se estiverdes olhando para Jesus e dele retirando conhecimento, força e graça, podereis comunicar sua consolação a outros, pois o Consolador está convosco. Encontrareis muito preconceito, grande quantidade de falso zelo e pseudo-piedade,
Mas tanto na pátria como no campo estrangeiro encontrareis mais corações aos quais Deus tem estado preparando para a semeadura da verdade do que imaginais, e estes aclamarão com alegria a mensagem divina, quando lhes for apresentada. Não deve, porém, haver nenhuma duplicidade, desonestidade na vida do obreiro. Ao passo que o erro, mesmo quando defendido com sinceridade, é perigoso. A insinceridade, na verdade, é fatal. Trabalhai com entusiasmo e ardor. Não devemos ser ociosos espectadores nas agitadas cenas que prepararão o caminho para o segundo advento do Senhor. Devemos manter o entusiasmo e o ardor do soldado cristão. Aquele que não está a favor de Cristo está contra ele. Quem comigo não ajunta, espalha. A inatividade é registrada nos livros do céu como oposição à obra de Cristo, pois ela produz a mesma espécie de fruto que a franca hostilidade. Deus clama por ativos obreiros. Quanto mais claramente nossos olhos contemplarem as atrações do mundo por vir, mais profunda será nossa solicitude pelos habitantes deste mundo. Não podemos ser egocêntricos. Estamos vivendo no tempo do conflito especial entre os poderes da luz e os das trevas. Saí, deixai a vossa luz brilhar. Difundi os seus raios por todo o mundo em cooperação com os agentes humanos. Cristo e os mensageiros celestiais levarão as partes inacabadas da obra a um perfeito todo. Não ocuparmos o nosso lugar porque amamos o nosso bem-estar, porque queremos evitar preocupações e aborrecimentos, é não brilhar. E quão terrível a culpa! Quão terríveis as consequências! Deve haver aqueles que se estão preparando para ser médicos e enfermeiros missionários cristãos. Então serão abertas portas entre as famílias das classes mais altas, bem como entre as humildes. Todas as influências que pudermos controlar devem ser consagradas à obra. Da missão doméstica, deve estender-se uma cadeia de luz viva e ardente para circundar o mundo, de maneira que cada voz e cada influência façam ecoar. O espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Efeitos dos maus hábitos. Há muito pouco poder moral no mundo cristão professo. Maus hábitos têm sido tolerados e leis físicas e morais têm sido desatendidas, até que o padrão geral de virtude e piedade se tornou excessivamente baixo. Os hábitos que rebaixam a norma de saúde física enfraquecem as forças mentais e morais. A tolerância para com apetites e paixões pervertidos exerce uma influência controladora sobre os nervos e o cérebro. Os órgãos animais são estimulados, ao passo que os morais são deprimidos. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Como se relaciona a educação com a redenção? A iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Pelo pecado, o homem ficou separado de Deus. Não fosse o plano da redenção, a eterna separação de Deus e as trevas de uma noite infinda seriam a sua sorte. Mediante o sacrifício do Salvador, possibilitou-se nova comunhão com Deus. Não podemos pessoalmente chegar à sua presença. Em nossos pecados não podemos olhar a sua face, mas podemos contemplá-lo e com ele ter comunhão em Jesus, o Salvador. A iluminação do conhecimento da glória de Deus é revelada na face de Jesus Cristo. Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida e a morte de Cristo, preço de nossa redenção, não somente são para nós promessa e garantia de vida, não somente são os meios de se nos abrirem novamente os tesouros da sabedoria. Eles são uma revelação de seu caráter, mais ampla, mais elevado do que a possuía mesmo o par santo do Éden. E ao mesmo tempo em que Cristo revela o céu ao homem, a vida que ele transmite abre o coração do homem ao céu. O pecado não somente nos exclui de Deus, mas também destrói na alma humana tanto o desejo como a capacidade de o conhecer. É a missão de Cristo desfazer toda esta obra do mal. As faculdades da alma paralisadas pelo pecado, a mente obscurecida, a vontade pervertida, tem ele poder para fortalecer e restaurar. Ele nos abre as riquezas do universo, e por ele é nos comunicar a capacidade de discernirmos estes tesouros e deles nos apoderarmos. Cristo é a luz que alumia todo o homem que vem ao mundo. Assim como por meio de Cristo todo ser humano tem vida, também por meio dele cada alma recebe algum raio de luz divina. Existe em cada coração não somente poder intelectual, mas espiritual, percepção do que é reto, anelo de bondade. Mas contra estes princípios há um poder contendor, antagônico. O resultado de comer da árvore da ciência do bem e do mal é manifesto na experiência de todo o homem. Há em sua natureza um pendor para o mal, uma força a qual, sem auxílio, não poderá ele resistir. Para opor resistência a esta força, para atingir aquele ideal que no íntimo de sua alma ele aceita como o único digno, não pode encontrar auxílio senão em um poder. Esse poder é Cristo. A cooperação com esse poder é a maior necessidade do homem. Em todo esforço educativo, não deveria esta cooperação ser o mais alto objetivo? O verdadeiro ensinador não se satisfaz com um trabalho de segunda ordem. Não se contenta com encaminhar seus estudantes a um padrão mais baixo do que o mais elevado que lhes é possível atingir. Não pode contentar-se com lhes comunicar apenas conhecimentos técnicos, fazendo deles meramente hábeis contabilistas, destros artistas, prósperos homens de negócio. É sua ambição incutir-lhes os princípios da verdade, obediência, honra, integridade, pureza, princípios que deles farão uma força positiva para a estabilidade e o erguimento da sociedade. Ele quer que eles, acima de tudo mais, aprendam a grande lição da vida sobre o trabalho altruísta. Estes princípios se tornam um poder vivo para moldar o caráter, mediante a familiarização da alma com Cristo, mediante a aceitação de sua sabedoria como guia, seu poder como força para o coração e a vida. Efetuada esta união, o estudante terá encontrado a fonte da sabedoria. Terá ao seu alcance o poder de realizar em si próprio os seus mais nobres ideais. Pertencem-lhe as oportunidades de obter a mais elevada educação para os fins da vida neste mundo. E no preparo ganho aqui, ele se está iniciando naquele curso que abrange a eternidade. No mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma, pois na educação como na redenção, ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Sob condições mudadas, a verdadeira educação ainda se conforma com um plano do Criador, o plano da escola edênica. Adão e Eva recebiam instrução pela direta comunhão com Deus. Nós contemplamos a iluminação do conhecimento de sua glória na face de Cristo. Os grandes princípios de educação são imutáveis. Permanecem firmes para sempre, visto que são os princípios do caráter de Deus. Deve ser o primeiro esforço do professor e seu constante objetivo auxiliar o estudante a compreender estes princípios e entrar com Cristo naquela relação especial que fará daqueles princípios uma força diretriz na vida. O professor que aceita este objetivo é em verdade um cooperador de Cristo, um coobreiro de Deus. Tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.